Olá pessoal, atendendo algumas novas dúvidas que chegaram também até a minha pessoa, hoje nós falaremos um pouco sobre a técnica de disparar o shuriken conhecida como Takuhatsu-gasa. Takuhatsu-gasa é esse chapéu que usam os monges budistas, né? Esse grande assim que cobre a cabeça em forma de cogumelo. Então, na verdade, assim, existe uma explicação muito interessante em relação a isso. Conta-se que quando iam ter algum tipo de duelo, o samurai escolhia estar de costa para o sol, para que o sol pudesse cegar o oponente ou dificultar a sua visão. Então, exatamente a partir deste ângulo, onde o sol estava prejudicando, que nós vamos estudar essa técnica de shuriken hoje. Vamos lá. Fala-se em duas formas. A primeira, que a pessoa utilizava um leque, colocava na frente do rosto para proteger do sol, e a partir daqui disparava o shuriken em Shitate Indi Toshaki, pode ser em Kanten Daho ou Diki Daho. E uma outra técnica muito interessante também, a mão se posicionava desta maneira para proteger do sol e a partir daqui disparava o shuriken. Muito bem, só que nós temos aqui alguns pontos difíceis no caso da execução do disparo. Vem comigo que eu te explico. A primeira técnica, se nós formos disparar em Diki Daho, nós devemos ter o cuidado necessário para que o ângulo não prejudique, no caso, o disparo pela contenção da energia no ombro. O primeiro erro que acontece é isso. Quando nós fazemos esta postura, o ombro, com muito yang, tem dificuldade no caso do lançamento. Observe só. Vê como o disparo sai completamente distorcido? Então, o que eu tenho que fazer nesse caso é, estando a mão nesta posição, a mão deve deslocar e fazer com que o shuriken deslize de maneira mais reta. Né? Então, tá aqui, ó. Vê? O disparo já foi equilibrado. Porém, ele não foi potente. Quando ele faz isso no alvo, significa que o disparo não foi interessante. Então, como é que a gente corrige isso? Primeira técnica, eu tenho que ter o hara muito bem impostado, depois o ombro muito bem posicionado. O ombro não deve estar rígido, ele deve ser apenas um caminho para a energia até a mão. Então, se nós angularmos dentro desta postura, eu vou ter um desequilíbrio entre os ombros e, naturalmente, um preenchimento mais de energia yang de um lado e yin do outro. Então, para que isso se equilibre, eu devo deixar o braço completamente relaxado. Tá, agora nós temos duas questões aqui. Nós temos o impacto, mas nós temos algum tipo de distorção. Como que ocorre essa distorção? Vamos rever o movimento. Olha só. Eu vou fazer de frente para você ver. Ó. A mão que tapa o sol, então tem que fazer isto. Claro, eu não tenho a altura que faz com que a energia desça sobre o braço para deslizar o shuriken. Eu tenho dificuldade para concentrar a energia do hara e o ombro ainda está sendo o vilão. Então, uma vez que eu estou aqui, eu devo sim deixar a mão subir um pouco para deslizar. Observe, ó. Vê? Ó. Vou te explicar agora como alguns erros podem complicar a sua técnica. Observe. A diferença entre os dois. Vamos ver as duas posições. A primeira, eu estarei nesta posição, completamente equivocada, e a segunda, tapando o sol. Observe. Dois disparos firmes, porém com uma pequena distorção. Isso ocorre em função da compensação do corpo através da perna. Então, os mestres falam que o mais correto aqui, quando você vai disparar utilizando esta técnica, é você disparar com a mesma perna, de lado. Porque você evita e confunde o adversário. Então, a ideia de que o sol está me tampando, eu vou proteger os meus olhos, mas vou deslocar o movimento com o shuriken, braço esticado, para que ele possa ter o alcance. Agora, usando o que nós falamos, né,
desta maneira. Observe. O equilíbrio surge da parte de cima para a parte de baixo. Um importante detalhe que vai facilitar é a maneira que eu estou posicionando o shuriken junto, neste caso, com um leque, né? Que ele vai funcionar tentando, metaforicamente, proteger do sol como se fosse esse chapéu japonês. Outro detalhe importante é quando o shuriken é colocado dentro do leque. Nós já falamos sobre isso em outro vídeo, mas como o tema aqui é unicamente usar como proteção do sol, nós vamos falar sobre a técnica de disparo. Aproxime. Uma vez que o meu corpo está nesta postura, naturalmente eu não posso usar a mesma perna, porque nós vamos ter uma distorção muito intensa no que se refere ao lado yang do corpo, o lado que está disparando, e não vai haver uma compensação do lado yin. Então nós devemos, neste caso sim, como o movimento vem de baixo para cima, usar a perna contrária. Em outras palavras, quando a energia surge de baixo para cima, eu posso utilizar o trem inferior do corpo. E quando a energia tem que vir da parte superior para a inferior, eu não posso ter esse tipo de compensação, a não ser que o disparo exija esse tipo de situação. Observe bem. Observe o disparo, o ângulo e a linha de objetivação. Eu vou efetuar mais 2 disparos para que você possa perceber a minha visão. Coloque a câmera, por favor, aqui, exatamente na minha visão, para que você veja. Aproxime mais. Essa seria a visão do disparo do shuriken. Então aqui também nós estudamos a visão, não seria o Metsuke, porque o Metsuke seria antes, mas é a visão posterior. Eu vejo o objetivo e mesmo tapando o objetivo, eu consigo seguir numa mesma direção, né? Então, observe bem. Mesma técnica, mesma altura, aproximação. Outros fatores muito importantes, nós devemos falar sobre isso. Como a energia surge através do hara, influenciando o braço. Vamos lá. Se uma mão está alta e a outra baixa, esse desequilíbrio em diagonal pode ser extremamente prejudicial. Vamos observar, ó. Vê? Quando eu não calibro o centro, como a técnica surge de maneira desequilibrada. Observe, ó. Tá? Então é necessário calibrar o centro, é necessário organizar e principalmente estruturar o que seria as energias altas, médias e baixas. O que seria energia superior, essa que faz com que você desça a mão lançando o shuriken, a energia que sobe de baixo para cima, se você reparar, a mão faz esse movimento. E quais são as técnicas das energias medianas ou médias, onde a mão sai desta maneira ou mesmo em disparos dessa natureza. Lembre que nós estamos apenas trabalhando uma introdução sobre esse tipo de técnica. Aqui nós temos que falar sobre anatomia, fisiologia do esforço, fisiologia postural, ângulos e estruturas que são naturais e antinaturais, ângulos contrários, ângulos que falam do equilíbrio e do desequilíbrio, para que você tenha uma técnica importante além da respiração. Eu te vejo na próxima aula.